Essa área aqui ela foi visitada por Darwin em 1832, quando ele faz a sua viagem pelo litoral do Rio de Janeiro, parte da sua viagem pelo mundo, que veio a culminar depois, né, com o livro da origem das espécies, e que ele tem um encantamento tão grande por esse lugar que ele pensa, né, e ele relata no livro essa experiência tão maravilhosa que ele teve aqui nessa localidade. Ele teve uma refeição aqui que o agradou tanto que ele fez questão de escrever nas viagens de Beagle, no seu diário de bordo, sobre o momento que ele teve aqui, que na época ele chamava de Mandetiba e não Manitiba, como nós conhecemos hoje. Para a gente é uma alegria, né? Saber que a gente faz parte desse caminho que ele passou, né? A gente poder saber que ele passou, um cara que, pô, desbravou, né? Saiu por aí na época que não tinha nada. Imagino como que não deve ter sido difícil e ao mesmo tempo uma alegria para ele, né? Descobrir tanta coisa, né? Para a gente é bem interessante, bem legal. A Restinga de Jaconé está localizada entre os municípios fluminenses de Maricá e Saquarema. Tem cerca de 11 quilômetros de extensão, mas severamente fragmentados pela ocupação urbana. Do lado de Maricá, ela também fez parte do caminho de Darwin pelo Rio de Janeiro. E no dia 9 de abril de 1832, ele dorme em Maricá, né? Atravessa a Ponta Negra e passa de cavalo mais ou menos onde nós estamos. Que a velha estrada devia passar por aqui. A velha estrada devia passar na beira do mar. E ele, do cavalo, ele observa alguma coisa na praia que chamou a atenção dele. Apeia do cavalo, vai na praia e a gente não sabe se ele descreveu um afloramento grande desses ou ele encontrou uma amostra de um arenito com conchas. E que ele descreve isso na caderneta dele, que é a primeira descrição de um beach rock no Brasil. Essas rochas são chamadas de beach rocks, ou rochas de praia, ou então praianitos. São rochas sedimentares, ou seja, formadas pela junção, consolidação, cimentação de sedimentos nas praias. Eles são formados de vários tipos de rocha, né? Essa preta aqui é qual? É o diabásio. Diabásio. É uma rocha vulcânica. Rocha vulcânica. Essa rocha diabásio, ela é uma rocha que representa o magmatismo, ou seja, as rochas vulcânicas que subiram durante a quebra do supercontinente que existia antes da separação da América do Sul e da África. Então essa rocha aí tem 130 milhões de anos, que é a idade da quebra desse supercontinente que chama Gondwana. Dentro do beach rock de Darwin tem vários tipos de rocha. Aqui nós estamos vendo uma que tem seixos e calhaus grandes de rocha vulcânica. E lá a gente vai ver rochas muito parecidas com a praia atual. Isso mostra posições nessa antiga praia diferentes. Se há 8 mil anos o nível do mar esteve aqui, a gente sabe, por estudos para lá, que há 5 mil anos o nível do mar esteve 3 metros acima do atual. Então, essa rocha aqui ajuda a reconstituir a variação do nível do mar no passado, até para a gente estudar as mudanças climáticas hoje. Essas rochas, nós fizemos alguns trabalhos, viemos mapeando elas há vários anos, há mais de uma década, e a gente, quase 2 décadas, né, Renato? E ela tem cerca de 7, 8 mil anos, e elas, no caso, formam uma barreira aqui na frente. E a gente consegue ver isso bem, que naquela ponta, que é a Ponta Negra, e depois de onde ocorrem essas rochas para lá, a erosão da praia é muito maior do que aqui. Lá, a onda consegue ultrapassar essa onde a gente está, aqui na beira da rua, e passa por cima da estrada. E aqui não, elas estão servindo de barreira para essas ondas mais fortes, elas amenizam
a onda bate lá e diminui a força. E aí serve também para outras coisas, por exemplo, funciona como abrigo para peixes. Tanto é que a gente vai ver vários pescadores aqui agora, sempre pescando onde tem essas rochas, porque os peixes se abrigam ali. Então, protegem o litoral das ondas, mas protegem também os peixes, a vida. A primeira barreira de proteção é o beach rock. A segunda barreira de proteção é essa vegetação. De restinga, exatamente. Mais ou menos lá por 2010, começou a sair nos jornais a intenção da construção de um porto aqui, na região ali, entre a Ponta Negra e mais ou menos logo ali onde é que nós encontramos, né? Então, um porto que preveria o aterro de um grande setor da praia e a construção de um guia corrente exatamente onde a gente está, por cima dos beach rocks. E aí, eu e Kátia aceleramos a publicação do primeiro trabalho sobre os beach rocks, né? É importante você publicar, você divulgar cientificamente para fazer esse combate pela preservação. E nesses últimos 10 anos, com apoio, né, basicamente 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. O Ministério Público do Estado do Rio, o Ministério Público Federal, né? O MP do Rio de Janeiro teve uma participação muito grande nessa luta. A gente, vamos usar o termo, né, embarreirou a construção desse mega empreendimento desde então. E é pela primeira vez na história do Brasil, que eu acredito, que um sítio geológico atrapalhou a implantação de um mega empreendimento. Uma estrutura portuária não é uma coisa pequena. Então, você vai construir um porto, você vai precisar de muita área para você impermeabilizar, você vai precisar de muita área para você criar uma malha viária, para você chegar com caminhões pesados nesses locais, você vai precisar de muitas outras, você vai precisar de gente vivendo perto, você vai precisar de urbanizar uma área gigantesca para isso. Não é só o porto, é o porto e todos os serviços que vão ser demandados próximos do porto. O processo de licenciamento do porto ainda se encontra em análise pelo INEA, o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. De volta a Manitiba, fomos conhecer uma unidade de conservação municipal com cerca de 7 hectares de restinga que abriga espécies ameaçadas de extinção. É uma área bastante interessante a nível de flora e fauna, né? Porque nós pesquisadores já encontramos a nível de flora mais de 500 espécies, né? Então é um núcleo com uma biodiversidade bastante grande. Dessas mais de 500 espécies, nós já catalogamos mais de 18 espécies ameaçadas de extinção. Pode perceber que aqui a mata, digamos, ela já começa a fechar, ela começa a ficar mais alta. Tá percebendo, né? Então isso aqui é mata de restinga, né? Então típica. Então isso muito tem a ver com a distância, claro, da praia e com o solo. A gente sai daquela formação típica de restinga, que é aquela areia branca, né? E aqui já começa a ser um terreno mais argiloso, né? Esse dossel, principalmente, que é a copa das árvores, né? Aqui já alcança 10, 12 metros com uma certa facilidade. Aline, acabo de encontrar aqui uma planta incrível. Isso aqui remete à minha infância, isso aqui é um cambuim. Isso aqui é uma planta que todos munícipes aqui de Maricá, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, todo mundo valoriza demais esse cambuim. É comestível? Isso é comestível, experimenta. Como é que eu mordo aqui? Você só não pode mastigar a semente.
O que me levou a estudar Restinga justamente foi um lugar no município de Saquarema, onde existia a Fazenda Ipitangas, que era uma fazenda histórica e jesuíta. Por essa fazenda passaram vários naturalistas do século XIX, como o príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire e alguns outros, porque era um caminho natural que ligava a cidade do Rio de Janeiro ao norte do país. Maximilian Wied zu Neuwied foi um príncipe em Neuwied, é perto de Frankfurt, digamos. Ele não queria viajar, queria seguir os caminhos de Alexander von Humboldt, mas para um lugar onde ele não foi ainda. Então ele decidiu, eu vou para a costa do Brasil. E viajou pelo Brasil e coletou inúmeras plantas, mas especialmente pássaros e animais, mamíferos, essas coisas, e levou para a Europa. E na Europa, todo mundo queria saber, até Goethe já tem novidades, já chegaram caixas da expedição de Wied em Frankfurt, ele pergunta ao amigo dele, e aí ele já acompanha desde o início essas viagens, né? Goethe ainda é considerado o maior escritor, o maior poeta alemão até hoje. E o que estava menos assim frequentemente conhecido, ou quase desconhecido, foi o grande interesse que ele tinha tanto com a botânica, Metamorfose das Plantas já se sabe um pouquinho, mas também com a botânica, nem só a botânica, ele se interessava tudo que tinha a ver com o Brasil. Então, nesse livro eu juntei todo o conhecimento, o interesse dele com o Brasil. Essa exuberância de flora encantavam muitos naturalistas europeus, né? A exemplo, temos o Goethe, que era muito amigo do Marcius e Spix, né? Que foram dois naturalistas que chegaram aqui no Brasil e realizaram a grande obra da Flora Brasiliensis, né? O Goethe, por mais que ele nunca tenha vindo aqui no Brasil, mas ele se comunicava muito com o Marcius e Spix. Então, o Marcius e Spix mandavam cartas para ele, mandavam desenhos de paisagem da flora exuberante, né?